Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre da safra 18/19. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação do Conference Call da São Martinho, referente aos resultados do quarto TRI e ano fiscal da safra 18/19. Vamos diretamente no slide 3, onde a gente tem a agenda aqui dos temas que eu gostaria de tratar. A gente vai iniciar falando um pouco dos destaques financeiros do trimestre do ano, passando pela margem do produto de açúcar e de etanol, explicando um pouco o custo caixa do ano inteiro. Endividamento, o fato relevante que nós encaminhamos ontem em relação à expectativa de produção na safra 19/20. Posição de hedge, um pouco o mercado de etanol que a gente está olhando para frente, os projetos de CAPEX realizados na safra passada e previstos para essa safra, e terminando um pouco com o anúncio do fato relevante dos dividendos de recompra. Tá? Bem, na página 4 a gente tem os destaques financeiros do trimestre. A nossa receita líquida ficou praticamente estável, alguma coisa próxima a 1,1 bilhão de reais, um crescimento de apenas 0,6%, resultado aí principalmente de um aumento no volume de vendas de etanol, porém com um preço médio 7,7% inferior ao mesmo trimestre do ano anterior. Diferente dos últimos anos, essa foi uma entre-safra bastante difícil e bastante volátil do ponto de vista de preços de etanol. No mês de janeiro, o preço do etanol caiu 20% em relação ao fechamento de dezembro, que já não foi um fechamento num preço razoável. Fevereiro subiu 25% e março caiu 20%. Como todos sabem, a São Martinho tinha um volume de etanol da ordem de 45% da produção em estoque para estar vendendo, e a gente acompanhou nesses 3 meses o preço médio de Exalc, que vendemos mais ou menos na média da Exalc. Esse foi o principal impacto do trimestre do ponto de vista de perda de margem, porque nós estimávamos inicialmente que o preço do etanol estaria provavelmente acima até da safra passada, dado o preço de petróleo e um pouco o forte volume de etanol que ocorria aí durante todo o ano. E a gente vai comentar um pouco esse volume de vendas nos slides seguintes. Além do etanol, a gente vendeu 11% a menos de açúcar no trimestre, resultado aí da menor produção de açúcar na safra, dado a mudança de mix, com um preço médio 9,8% abaixo do mesmo período do ano anterior. Com isso, a gente teve um EBITDA caindo 13%, a margem EBITDA ajustada fechando o quarto T19 com 45%, e o lucro antes de imposto de renda caindo 54%, saindo de 192 milhões de reais, que foi o recorde da safra passada, para 87 milhões de reais. O fato positivo desse trimestre foi o reconhecimento da primeira parcela do primeiro precatório do IAA. A gente reconheceu o equivalente a 106,5 milhões de reais na linha de outras receitas operacionais, que é o crédito da Copersucar, dado que a Copersucar ganhou o processo e está repassando o dinheiro para São Martinho. Tem uma nota explicativa em detalhes sobre isso no release e nas nossas explicativas. E nos próximos 6 anos a gente espera que anualmente tenha aí um volume próximo a 350 milhões de reais, volume bruto, que entre como outras receitas operacionais, dado o pagamento desse precatório. O endividamento da companhia fechou em 1,46, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, basicamente por conta da queda de EBITDA, quando a gente compara ano contra ano. No acumulado do ano, a queda do EBITDA ajustado foi de 15,7%, principalmente por conta do menor preço
de açúcar no ano, na comparação ano contra ano, e o volume flat aí de preço médio de etanol. Tá? Indo na sequência, para a próxima página, a gente tem um comparativo aqui da margem por produto no acumulado dos 12M18 contra 12M19. Na carta financeira, a gente colocou em detalhes a apuração de custo caixa da companhia, tanto de açúcar como de etanol, onde o custo caixa é o nosso custo EBITDA mais todo o capex de manutenção da safra, que envolve plantio, trato cultural, manutenção de entre-safra, etc. O custo caixa de açúcar subiu de R$ 922 por tonelada para R$ 953 por tonelada, uma variação de 3,3% apenas. Porém, dado que o preço médio caiu 14,8%, como vocês podem observar na página 5, a gente teve uma variação de margem do açúcar da ordem de 15 pontos percentuais. Lembrando que no ano passado, se você decompor o preço médio de R$ 1.290 por tonelada, entre cana própria e cana de terceiros, você tem um preço médio de cana própria da ordem de R$ 1.400 e a diferença de preço médio de cana de terceiros abaixo de R$ 1.200 por tonelada. Uma vez que, na época, nós tínhamos volume de hedge de açúcar bastante importante num preço muito interessante. Essa é uma das explicações também porque a margem cai tanto quando você compara ano contra ano. No etanol, o custo do etanol subiu de R$ 1.398 por metro cúbico para R$ 1.489 por metro cúbico, um aumento de 6,5% na comparação ano contra ano, e o preço médio do etanol subiu apenas 1,4%, de R$ 1.729 por metro cúbico para R$ 1.753 por metro cúbico. O etanol, além da questão da entre-safra, que foi uma entre-safra típica do ponto de vista de preço, a gente teve o prêmio do anidro na safra passada, foi em média 2% inferior do prêmio do anidro da safra 17-18. Isso também impactou aí na ordem do preço do anidro, que o anidro é um volume importante que a São Martinho tem. Tá? Em relação ao aumento de custo de 6,5%, no caso do etanol, a principal razão pelo aumento maior do que o açúcar é uma questão de comparabilidade, porque na safra passada, grande parte da produção de etanol, o percentual de 45% era da Boa Vista, e agora, como a gente virou o mix para São Paulo, esse percentual da usina Boa Vista caiu, indo para 65% São Paulo, das vendas de etanol, e 35% as vendas de etanol vindo da Boa Vista. Como a Boa Vista ela tem um custo de produção menor do que a média das usinas de São Paulo, quando você compara ano contra ano, você tem um aumento de custo de etanol, porque as usinas de São Paulo têm um custo um pouco mais caro do que a usina Boa Vista. A questão aqui não é em relação ao aumento de custo de etanol, e sim uma comparabilidade de usinas diferentes, dado que eu mudei o meu mix. Além disso, só para não perder o ponto aqui, né, a gente teve também uma questão de redução de benefício fiscal do Reintegra. O Reintegra era da ordem de 3% na safra passada, o Reintegra entrava com uma redução de custo de produção de açúcar, né? Na safra 18-19, o Reintegra foi praticamente zerado, isso impactou da ordem de R$20 milhões também o custo de produção de açúcar. Então, apesar de todos esses impactos, quebra de safra, diminuição do benefício do Reintegra, inflação da ordem de 3-4%, né? A São Martinho conseguiu aí, num combinado, ter um aumento de custo menor aí do que esses impactos inflacionários que eu mencionei, né? De modo que, para o próximo ano, como você tem uma alavancagem operacional maior, que a gente vai tratar isso quando a gente conversar sobre o guidance, a gente espera que esses custos sejam mantidos e não cresçam na comparação ano contra ano. Bem, indo para a página 6, a gente fala rapidamente aqui sobre o fechamento de dívida da companhia.
A gente encerrou março 19 com endividamento líquido da ordem de 2,4 bilhões de reais, com uma dívida líquida EBITDA de 1,46 vezes, aumento de 15%, basicamente porque o EBITDA do acumulado do ano caiu. É um nível extremamente confortável ainda do ponto de vista de indicador de dívida líquida EBITDA. Se você olhar um outro indicador que o mercado sucroalcooleiro compara, dívida líquida por tonelada, né, a gente está falando de alguma coisa próxima a R$100 por tonelada de dívida líquida. É uma dívida bastante confortável que dá espaço para a gente continuar aí com o programa de remuneração dos acionistas, que a gente vai tratar também nos últimos slides. Do ponto de vista de liquidez, a gente encerrou o ano com quase 2,1 bilhões de reais de caixa. Vale ressaltar que nesse caixa a gente tinha só metade do CRA liquidado, né, 400 milhões no total de 800. Os outros 400 milhões entraram na sequência no mês de abril, de modo que esse caixa ajustado aqui deve ir para 2,4 bilhões de reais após a liquidação do CRA. Do ponto de vista de cronograma de dívida, a gente está com um cronograma bastante estendido, e o caixa de março 19 paga praticamente 3 anos de endividamento. 68% da dívida é em reais, grande parte, a maioria do volume das dívidas em reais são dívidas em CDI, e 32% da dívida é em moeda estrangeira, com um cronograma aí de vencimentos só a partir de 24 meses, como vocês podem observar no gráfico 4, na tabelinha em cinza. Na sequência, indo para a página 7, a gente fala um pouco do fato relevante que a gente encaminhou ontem junto com as DFs do guidance para a safra 19 e 20. A São Martinho espera processar aproximadamente 22 milhões de toneladas de cana de açúcar nessa safra, um crescimento de 8% em relação à safra anterior, com a TR 2% inferior à safra anterior, de modo que no combinado a gente tem alguma coisa próxima a 6% de aumento de produto na comparação ano contra ano. A melhora da produtividade vem dos investimentos que a companhia vem fazendo em muda pré-brotada com meiose e, obviamente, de um clima um pouco mais normalizado do que na safra passada, dado que a safra passada teve uma seca bastante intensa, onde o grupo atingiu uma produtividade aí da ordem de 74 a 75 toneladas por hectare, que é um nível muito abaixo do que a nossa expectativa e muito abaixo do que a gente espera chegar aí nos próximos anos. Para esse ano, a gente está colocando aí um guidance de produção de açúcar e etanol dentro de um range, máximo e mínimo, e a São Martinho vai decidir durante o ano qual produto vai produzir, dependendo, obviamente, da rentabilidade desse produto. Na situação atual, o que eu consigo comentar é como o preço do etanol nos primeiros meses da safra, no mês de abril, no mês de maio, estavam num preço bastante interessante. A São Martinho fez muito etanol no início de safra, fez o etanol e vendeu o etanol nesse início de safra, de modo que eu reduzi bastante minha exposição a preço de etanol de largada, né, que diminui aí o meu risco para a safra inteira, dado que o etanol é um produto que não tem um hedge perfeito, como o açúcar, né, e a depender de qual vai ser a dinâmica de preço de etanol, petróleo e açúcar, a gente vai decidir semanalmente qual é o mix da companhia. A decisão de dar um range de açúcar e etanol máximo e mínimo é um pouco mais estratégico aqui da área comercial, para tentar vender os produtos no melhor momento e sem ninguém ficar sabendo exatamente qual que é o volume de estoque que a gente tem para estar vendendo trimestre a trimestre. Tá? Na página seguinte, página 8, nós temos a posição de hedge de açúcar e de dólar para a safra seguinte, a safra 19 e 20. Na data de 31 de março, nós tínhamos o equivalente a 68% da cana própria fixada em açúcar
algo próximo a R$ 1.190 por tonelada, olhando o bottom do range, ou seja, o mínimo do açúcar, uma vez que eu vou aumentar a produção de açúcar, se somente se esse preço mais do que compensar o preço do etanol dentro dos próximos meses. É por isso que a gente está colocando aí, e a gente explica em torno de 68% de cana própria, que é o mínimo de açúcar que eu preciso fazer para atender meus contratos com clientes. Na sequência, a gente tem um resumo do mercado de etanol. Eu já adiantei um pouco como foi essa dinâmica no ano passado e o que a gente espera para esse ano, mas, resumidamente, a gente teve um crescimento do consumo de etanol no Brasil da ordem de 20%, cresceu 18% ano contra ano, com destaque de 42% o aumento do consumo de etanol hidratado. Apesar desse aumento do consumo, a paridade na bomba ficou bem inferior à safra 17/18, como vocês podem observar no gráfico, principalmente na entre-safra, onde em março bateu 65% de paridade. Então, esse foi um dos principais pontos porque que o preço médio no último trimestre foi bastante prejudicado. O que a gente está olhando agora? Se olhar os últimos 2 meses fechados, o mês de abril e de maio, ano contra ano, a gente já tem um aumento da ordem de 13% no preço médio do etanol e, como eu mencionei anteriormente, a produção inicial da safra da São Martinho nos meses de abril e nos meses de maio foram tudo dedicado para o etanol e vendido nesse nível de preço bastante interessante. A nossa visão é que a produção de etanol fique igual ou menor do que foi na safra passada, né? Dado que o volume de cana não deve estar subindo muito no Brasil, mesmo a produção de milho compensando um pouco, de modo que o cenário para etanol é construtivo, mas obviamente vai depender muito da dinâmica de preço de gasolina na bomba. Na sequência, a gente fala um pouco dos projetos da companhia, o que a gente teve na safra passada e o que a gente está esperando para o projeto no próximo ano. Nos últimos 6 meses de safra, entraram uma série de projetos interessantes com retorno bastante bom para São Martinho e foram aprovados. A gente fez esse projeto internamente para estar pegando benefício em 2 ou 3 anos, um retorno um payback de 3 anos com retorno médio de 28%. O COA na usinagem de São Martinho já começou a funcionar esse ano. A gente está fazendo o rollout do projeto para as outras unidades nos próximos 2 anos. Teve a aquisição da Furlan, como um fato relevante que a gente soltou no final do ano passado. MPB com meiose é um projeto que a gente continua a todo vapor e tenho certeza que o retorno dele vai ser bastante interessante. Já veio uma parte nessa safra. E teve alguns projetos, para citar algum aqui, de vinhaça localizada, que é um projeto onde você melhora a produtividade do teu canavial por aplicar vinhaça na linha da cana, além de reduzir a dependência por fertilizantes que os preços vêm subindo consideravelmente nos últimos anos, dado a escassez do produto em si mundialmente e além da desvalorização cambial que impacta diretamente o fertilizante. Então, a companhia olhou para dentro e viu qual projeto era possível estar fazendo com retorno rápido. A TIR média aqui desses projetos é 28%, mesmo excluindo esse atendimento de INRs aqui de 10 milhões de reais, que não tem retorno financeiro, mas a gente precisa fazer por conta de segurança. E os grandes projetos da companhia, do ponto de vista de eficiência, a gente endereçou rapidamente e fez no último semestre. Para o próximo ano, a gente tem aí, excluindo o etanol de milho, que a gente anunciou recentemente um protocolo de intenção de investimento junto com o Estado de Goiás, nós temos alguma coisa próxima a 80 milhões de reais para estar investindo na safra 19/20, que basicamente é uma combinação como eu falei, do rollout do COA para as outras 6 unidades, MPB com meiose, que é a fase final no próximo ano,
Um projeto de levedura na usina Boa Vista, bastante interessante, com retorno de payback de 4 anos. Dado que a Boa Vista só produz etanol, o volume de levedura na unidade, a potencial de produção de levedura na unidade é bastante grande. A gente conseguiu fechar um contrato com um cliente no ano passado, de longo prazo, por muitos anos, e acabou aprovando esse projeto. E, além disso, tirar mais gargalos para tentar produzir extrair mais açúcar e álcool na parte industrial. Isso totaliza R$80 milhões, com uma TIR média aí da ordem de 30%. E o etanol de milho, que a gente anunciou, não está aprovado ainda no Conselho, foi um protocolo de intenções que a gente assinou com o Estado de Goiás, e se for aprovado ainda no Conselho, deve ser para meados de setembro, outubro, imagino, e é um projeto de R$350 milhões, que aí o desembolso disso é nos próximos 30 meses. E para encerrar e abrir para perguntas e respostas, ontem, junto com o Fato Relevante, com a divulgação dos resultados, a gente divulgou um fato relevante de recompra de ações da companhia. A gente abriu um novo programa de recompra da ordem de 10 milhões de ações para ser realizado nos próximos 18 meses. A gente entende que um dos projetos mais óbvios de retorno é a recompra da própria ação, né? Dado o tamanho que a companhia está, a questão do crédito de AA, que na nossa visão é um valor escondido, nossa potencial melhora de ROIC, uma vez que a gente atingir a capacidade atingir a moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Pra vocês terem uma ideia, o nosso ROIC reportado foi da ordem de 9%. Se eu tivesse moído 24 milhões de toneladas de cana com 2 milhões de toneladas de cana própria, ou seja, mais produtividade no mesmo hectare, o meu ROIC estaria rodando ainda a ordem de 16%. Né? Então, para a gente abrir um programa de recompra hoje, é um dos investimentos mais óbvios, um investimento mais óbvio para a gente estar fazendo compração da São Martinho. E, além disso, Senhoras e senhores, tivemos um problema com conexão. Já retornaremos à conferência. Só aguardem um momento, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Teve um problema aqui que a energia caiu. Só para te retomar aqui o call, eu estava finalizando, falando um pouco sobre a recompra e o dividendo anunciado ontem. Agora a gente pode abrir para perguntas e respostas. Obrigado a todos. Nossa primeira pergunta vem do senhor Antônio Barreto, do Itaú. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir. Boa tarde, Felipe. A minha primeira pergunta é sobre a questão do etanol de milho. Você poderia dar um pouquinho mais de detalhes do projeto, do que é que vocês planejam fazer? Quais são as principais vantagens competitivas, na opinião de vocês? Pensando aí, provavelmente, no benefício fiscal, se tem alguma utilização de ativo melhor, né, do ponto de vista de tancagem, se tem alguma vantagem de custo de você dividir com a usina de etanol também, de açúcar e etanol. Se você puder falar mais sobre o projeto de etanol de milho, eu agradeço. A segunda pergunta, olhando a tabela de projeto de vocês, está muito claro o investimento e a TIR que vocês esperam. Você poderia ajudar a gente na modelagem, pensando em 2020 e 2021, o que é que esses projetos trazem de impacto em custo por ATR e CAPEX de manutenção? Oi, Antônio, boa tarde. Se você não estiver entendendo muito bem, eu estou numa conexão aqui via celular, você me avisa, a gente tenta ajustar aqui no fixo, tá? A planta de milho, na verdade, tem alguns benefícios, né? Primeiro que a localização da Boa Vista, a Boa Vista está próximo de Rio Verde, né? Então a gente vai estar comprando milho da região de Rio Verde, e levando para Boa Vista. A tecnologia hoje dessa planta é uma tecnologia que a gente consegue produzir próximo a 200 mil metros cúbicos de etanol de milho, que isso é o equivalente a 2,5 milhões de toneladas de cana aproximadamente, né? Um capex aí da ordem de 350 milhões de reais, incluindo aí capital de giro. A gente vai aproveitar
a tancagem de etanol da Boa Vista nesse projeto. A Boa Vista hoje tem próximo a 60% de tancagem na unidade, e dado que tendo o etanol de milho, a gente entende que não precisa investir mais em tancagem, a gente vai usar a mesma tancagem que tem atualmente, então aí é um benefício importante. A tancagem, ela em 60% é muito mais para você ter ganho de carry, né? Assumindo que você tem mais etanol na região, provavelmente o prêmio de carry vai ser um pouco menor no futuro, né? E aí, por isso, a gente não vai estar investindo mais em tancagem de etanol na Boa Vista com esse projeto de milho. Uma outra vantagem importante desse projeto, né, é a questão do benefício fiscal, que ele é crítico, né, para dar viabilidade do projeto, senão o projeto não acontece. A gente tem hoje o produzir no estado de Goiás para um volume equivalente a próximo a 7 milhões e meio de toneladas de cana-de-açúcar. O que a gente está pleiteando é só um ajuste, né, saindo aí de etanol de cana-de-açúcar para etanol sendo de cana-de-açúcar ou etanol de milho. Então, é um ajuste no nosso contrato. A gente não entende que é bem factível, dado que essa expansão para cana-de-açúcar provavelmente não vai acontecer, né? Para você ter uma ideia, para eu produzir a mesma quantidade de etanol, eu provavelmente precisaria do triplo de investimento inicial, porque eu tenho que fazer toda a parte de plantio de cana, e além do tempo, né, ser um pouco maior para iniciar a operação, dado que você tem que fazer toda o planejamento do canavial para ele entrar no ciclo normal, né? O preço de milho nas nossas estimativas para dar viabilidade desse projeto é um preço próximo a R$30 em Rio Verde, mais uns R$3 de frete até Goiás, até Pirinópolis. Então, é mais ou menos onde o milho está hoje, né? Depois do aumento do preço do milho que aconteceu recentemente aí nos últimos meses. E um outro dado que eu consigo falar de uma vantagem competitiva para o etanol de milho, né, que é diferente da cana-de-açúcar, né, se você está num momento onde o preço do milho está muito alto, né, e que inviabiliza a produção, né, você pode simplesmente não processar milho naquele ano e deixar a planta parada, né. Diferente da cana-de-açúcar, né, como a cana está em pé e está no canavial, você tem que efetivamente cortar aquela cana e processar. Isso é uma diferença importante quando você pensa aí do ponto de vista de retorno do projeto, tá? Teve um ano, acho que uns 3, 4 anos atrás, que o preço do milho chegou a bater próximo a R$50. Nesse cenário seria um cenário que a planta de milho da Boa Vista não estaria funcionando, né? E vida que segue, a gente estaria olhando para o ano seguinte, tentando comprar milho num preço mais razoável, né? E a outra vantagem, né, é uma planta integrada à planta da Boa Vista, né? Necessariamente nesse projeto não vai usar as mesmas dornas, são dornas separadas, ela opera 330 dias no ano, e vai usar a geração de energia da Boa Vista. A Boa Vista hoje tem uma parte da cogeração que a gente vende em spot, algo próximo a 100 mil megawatt-horas por ano. A gente vai estar usando 75 mil megawatt-hora na planta de etanol, então, de milho, né? Ou seja, se eu fosse construir uma planta de etanol de milho que não estivesse anexa a uma planta de etanol de cana-de-açúcar, provavelmente eu teria que construir uma caldeira e teria que, na região, buscar cavaco de madeira para estar queimando e produzindo energia. No caso da planta da Boa Vista, a gente vai estar usando a própria energia que já é vendida em PLD no spot para estar operando a planta de milho, né? Acho que esses são os principais dados assim, do projeto. Os R$350 milhões, 60 milhões de reais aproximadamente
investimento de capital de giro, que dá mais ou menos um quarto da produção, um quarto da necessidade de milho anual de suprimentos, tá? Que é um outro indicador importante aí, até conservador, assim, tem gente que opera um pouco mais, um pouco menos, mais exposto, com 10% da produção. A gente, para ter um pouco mais de segurança, optou por anunciar um CAPEX que contemplasse um quarto de necessidade de suprimento de milho por ano como um capital de giro necessário e constante ao longo dos anos, tá? A segunda pergunta, a gente pode te dar linha a linha o que cada um dos projetos vai ter de retorno, né? Mas eu preciso te passar isso depois com mais calma, porque eu não tenho aqui na ponta do lápis. Mas para te dar alguns aqui, né? Então vamos lá. O COA, né? O COA a gente espera ter de 3 a 4 reais, de 2 a 3 reais por tonelada de redução de custo ao longo dos próximos anos, uma vez que o projeto seja implementado e rodando, né? Aplicação de vinhaça na São Martinho e na Santa Cruz, basicamente é uma redução na linha de custo de aplicação de fertilizante e na produtividade de cana. Se não me engano, a produtividade sobe de 1 a 2 toneladas por hectare a partir do segundo ano, né? E você diminui a necessidade de compra de fertilizantes para aquelas áreas, né? E aí, enfim, depois a gente passa um a um quais são os KPIs para você estar projetando, tá? Mas é um pouco nessa linha. Tá ótimo, obrigado, Felipe. Se eu puder fazer só um follow-up em relação à primeira pergunta, eu entendi claramente as sinergias, né, de você fazer uma usina acoplada com a Boa Vista, como você tem a questão da energia, tem a questão dos aproveitamentos de ativos como de estancagem, por exemplo, mas vocês considerariam fazer uma usina de etanol standalone? Usina de etanol de milho standalone? Isso. Hoje não, Antônio, porque uma usina de etanol de milho standalone, você tem um risco, a questão, eu teria que desenvolver na região, primeiro que o capex é maior, né, porque você vai ter que colocar uma caldeira para estar queimando o cavaco de madeira, né. Segundo, que a grande diferença do milho para a cana-de-açúcar, né, é que a dinâmica de preços do milho é totalmente diferente da dinâmica de preços de etanol. Sendo que a cana-de-açúcar, a dinâmica de preço de cana-de-açúcar, né, ela guarda alguma relação com o preço de etanol por conta do consecana. No caso do milho não tem isso, né? Então, o etanol de milho tem esse descasamento que, obviamente, as companhias têm que atentar. Se eu adicionar mais um risco, que seria o suprimento de cavaco de madeira, eu teria que encontrar eucalipto na região para estar queimando, ter que plantar eucalipto. Então, ao invés de plantar cana, vou ter que plantar eucalipto, pegar esse eucalipto e cogerar e produzir energia para a planta de etanol de milho andar. Então, hoje, a gente não consideraria fazer uma planta de etanol de milho standalone, né? Mas, obviamente, a gente está sempre aberto a estudar, né? Assim, a diferença de preço de milho em Goiás, no sul de Goiás, né, em Rio Verde, com Mato Grosso Dourado, é uma diferença importante, né? As plantas de etanol de milho hoje standalone estão sendo construídas na região de Dourado, Mato Grosso. O preço do milho é R$20 por saca, né? Então, uma diferença aí da ordem de 30% em relação ao preço de milho na região de Rio Verde, né? Então, talvez ali essas plantas tenham viabilidade mesmo com a questão onerosa de plantar eucalipto e usar o cavaco de madeira para estar produzindo energia. Mas hoje a São Martinho, a gente vai focar nesse projeto da Boa Vista, né? Para o futuro, a gente vai estar analisando, mas hoje o foco é nesse projeto integrado com retorno
já meio que garantido. Obrigado, Felipe. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, da BTG Pactual. Por gentileza, senhor Tiago, pode prosseguir. Eu tenho 3 perguntas rápidas, na verdade. A primeira é com relação, Felipe, ao mix. Eu entendo as razões estratégicas pelas quais vocês não estão mais guiando a gente em relação ao que vocês imaginam ser o mix da safra, mas o que você puder elaborar nessa direção para a gente, né? Quando a gente olha o teu hedge de açúcar hoje, né, de quase 1.200. Se olhar as telas para março de 2020 com o câmbio, você provavelmente consegue redear hoje num preço muito parecido, até um pouquinho acima com isso, para toda a tua cana própria, né? Quase 10% acima do preço do ano passado. Então eu queria só entender, tudo indica, né, que essa safra ela pode ser um pouquinho mais açucareira do que foi a última, né, que vocês foram como uma parte da indústria no talo ali com etanol, né? Então eu queria mais se puder guiar um pouco a gente, ainda que de forma um pouco mais qualitativa, como é que você imagina esse mix evoluindo, considerando os atuais dinâmicas de preço aí de açúcar no teu hedge e no teu etanol. A segunda pergunta é um follow-up em relação à pergunta do Antônio com relação ao projeto da usina de etanol de milho. Só se você, nessas premissas que você passou para a gente, aí de 200 mil metros cúbicos de etanol, 50 mil toneladas de DGS, preço do milho em torno de R$30 a saca, etc., quanto que vocês imaginam nessa mesma métrica que vocês apresentaram aí para vários dos projetos que vocês têm investido, quanto vocês imaginam se atir desse projeto da forma como vocês estão colocando aqui para a gente. E a terceira pergunta com relação à distribuição de caixa para os acionistas, né? Vocês colocaram muito bem aí na apresentação, se você somar ali o programa de recompra mais o dividendo, você está falando aí de praticamente 100% de payout sobre o lucro que vocês reportaram no último ano safra. A pergunta, na verdade, é por que vocês estão optando por fazer 2/3 de recompra e 1/3 de dividendo, né? Mais para entender por que não mais dividendo ou por que não tudo recompra, enfim, é mais para entender como a gente deveria pensar no momento que a companhia continua desalavancando e tudo indica, né, tem espaço para até acelerar esse pagamento de dividendo nos próximos anos, como é que a gente deveria pensar essa distribuição de caixa, se nessa proporção ou se existe uma lógica aí que a gente deveria seguir. Obrigado. Senhoras e senhores, estamos com problemas com a conexão do palestrante. Aguardem por gentileza e permaneçam na linha. Oi, Thiago, desculpa, a gente vamos voltar aqui na ligação. Em relação ao mix, né, a gente tem, o que eu posso dizer é que nos primeiros meses da safra, até a primeira quinzena de junho, a gente fez mais etanol por conta de preço do produto e porque o ATR estava mais baixo, dado que a gente começou a abrir bastante chuvoso. Na segunda quinzena de junho, a gente já focou o mix mais açucareiro, uma vez que o ATR melhorou. Eu estou com as fábricas cheias e tem contratos para estar cumprindo, né? E aí, a diferença para decidir se vai ser mais açucareiro ou mais alcooleiro vai começar mesmo a partir de setembro. Se não me engano, o açúcar a R$1.200, R$1.250, é um preço de etanol aí próximo a R$1.900 por metro cúbico, quando você olha o preço na média de anidro hidratado, né? Então, se esse preço ficar nesse nível, provavelmente a gente vai virar o mix mais para açúcar, por uma simples razão, porque o açúcar é uma commodity que eu consigo fixar, eu tenho previsibilidade para fixar, de modo que o etanol, eu não tenho como fixar o etanol em bolsa num volume considerável, né? Mas vai depender muito da dinâmica de petróleo, etc. Então, então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas elaborando assim, a nível de 1.250, 1.200, provavelmente a São Martinho vai migrar um pouco mais para açúcar, não vai ser só 1 milhão de toneladas de açúcar, como a gente fez na safra passada. A gente já tem bastante volume fixado de açúcar, como você mencionou.
principalmente nas telas mais curtas. A área comercial se antecipou a essa fixação no passado, e agora na margem a gente vai fazer açúcar só se o preço estiver acima aí da ordem de R$1.900 por metro cúbico livre de impostos, obviamente, o etanol hidratado na média. Tá? A segunda pergunta em relação ao etanol de milho, né, qual que é a TIR, é alguma coisa próxima a 20% ao ano, sendo que é importante lembrar que depende muito da dinâmica de preços de milho nos primeiros anos, né? Se a gente pegar uma planilha e colocar que o milho vai ser em todos os anos R$30, a gente tem essa taxa de retorno, né? Mas se por alguma razão no início do projeto o milho fica 2 anos a R$35, R$40, o retorno do projeto muda completamente. É por isso da importância daí ter a extensão aí de produzir, que dá para a gente um fôlego aí do ponto de vista de retorno desse projeto, né? Senão, se sem produzir, efetivamente o projeto não fica viável, tá? Aos preços de hoje, o que a gente olha aí de preço de milho. Mas é nesse range, tá? E a terceira pergunta por que 1/3 dividendo, 2/3 de recompra, né? Bom, a resposta é um pouco assim. A São Martinho hoje o preço dela está em torno de R$19,50 a R$20. A gente tem aí, vou colocar R$20, a gente tem R$3 por ação, que são os precatórios a valor presente, precatórios já emitidos a valor presente, então a gente cai aí para um preço da ordem de R$17 por ação, e a gente tem uma empresa aqui que, na minha cabeça, ela está precificada um pouco em cima de um ROIC nos últimos anos aí que foi bastante baixo por conta da produtividade, né? Como eu falei, assim que eu alcançar a produtividade potencial da empresa, que é na média aí 88 toneladas por hectare, eu processo 24 milhões de toneladas de cana e vou com esse retorno para 16%. Como o management e o conselho têm a convicção que isso vai acontecer, na nossa cabeça, o melhor investimento hoje é fazer recompra de ações, né? Obviamente, o retorno não é uma TIR de 30%, né, igual os projetos que eu mencionei aqui, mas a gente consegue fazer tudo. Dá para fazer os projetos, né, que não é um volume de investimentos tão grande, dá para pagar parte em dividendos e dá para fazer a recompra, né? Essa é um pouco a lógica por que a gente colocou 1/3, 2/3 no dividendos e recompra. Está super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Senhora Isabela, pode prosseguir. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, Felipe. Do meu lado, 2 perguntas. Quando a gente pensar na curva de custo desse ano, né, obviamente esse aumento de margem vai ser importante para a diluição de custo fixo. Se você puder dar um pouco mais de cor de como vocês estão olhando a evolução do custo caixa para a safra 19/20 e também o que a gente pode pensar em CAPEX de manutenção nesse próximo ano. Obrigado. Oi, Isabela, boa tarde. A nossa estimativa, Isabela, é que esse custo caixa de açúcar e de etanol fique mais ou menos flat na comparação ano contra ano, né? O que a gente tem de pressão de aumento de custo? Primeiro que é o Consecana, né, que o preço do açúcar está melhorando, então você tem, e do etanol também, assim espero, né? Então você tem aumento de custo por conta disso. Segundo pilar também, segundo ponto que aumenta o custo, que eu já mencionei rapidamente, são os defensivos agrícolas e fertilizantes, né? Apesar da São Martinho ter, nos últimos anos, aprovado alguns projetos para tentar reduzir o consumo de defensivos e fertilizantes, o volume ainda é grande, então você tem um impacto de custo nessa linha de fertilizantes e defensivos. Então, tudo para dizer o seguinte, a melhora da alavancagem operacional, ela vai conseguir offsetar o aumento do Consecana e o aumento de defensivos e fertilizantes
e um pouco de diesel também, porque a nossa conta de diesel anual é da ordem de 200 milhões de reais, e ano contra ano o diesel está aumentando, né? Então, cash cost, ano contra ano, fica estável, no mesmo patamar aproximadamente, mas eu tenho mais produto para vender, uma vez que eu estou produzindo aí em ATR 6% a mais, tá? É isso. O CAPEX de manutenção para a safra que vem, a nossa estimativa é que seja o valor que a gente anunciou desse ano, mais a inflação de 4 a 5%. Tá? Tá claro, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Saragiotto, do Credit Suisse. Sr. Victor, pode prosseguir, por favor. Boa tarde, Vicchiato. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira ainda, enfim, voltando nessa questão do projeto de etanol de milho. A gente estava rabiscando algumas continhas aqui, e dado que o milho é super relevante, a gente estava tentando estimar qual que seria o preço de milho que, enfim, deixaria esse NPV desse projeto próximo de zero, tá? E, enfim, nas nossas contas aqui estava dando algo próximo de R$ 37, R$ 38 por saco. Eu queria saber se esse valor faz sentido ou não, tá? E o segundo ponto talvez uma das dificuldades que a gente tem aqui, na conta desse retorno desse projeto é o capital de giro. A gente sabe que essa parte de produção de milho em Goiás é praticamente toda em safrinha, então, enfim, isso acaba pesando um pouco no capital de giro. A minha dúvida é como é que a gente deveria pensar esse capital de giro, se faz sentido a gente imaginar vocês comprando uma parte grande desse milho praticamente todo na safrinha, e como é que você pensa a capacidade de armazenagem de milho, se vocês, enfim, estão construindo silos, qual que é essa capacidade que vocês deveriam ter, enfim, como percentual, acho que já ajuda bastante. Obrigado. Oi, Vitor, boa tarde. Então, na nossa conta, o preço para dar um VPL zero, né? Mas qual que é a taxa de desconto que você está fazendo para dar um VPL zero no teu modelo? A gente estava usando 10% aqui. Tá. Para dar um VPL zero, o preço é um pouco maior. Você tá, por conta do produzir, né? Porque dado que você tem o benefício de produzir, né? Nosso número, o preço do milho teria que ser alguma coisa próxima a R$ 42 reais por saca ao longo dos anos, né? De uma maneira constante, que de fato não acontece, tá? Aí você tem um VPL próximo a zero, tá? Esse é um ponto. Então, a segunda pergunta, em relação ao capital de giro, o capital de giro, se a gente for analisar, o capital de giro que a gente tem no canavial também é bastante relevante, né? Quando você monta uma usina. Porque você tem que investir na cana num volume enorme, né? E depois vai colhendo essa cana por 7 anos. No caso do milho, você compra o milho só na safra, no caso na safrinha. É verdade, você tá correto, a São Martinho, a gente deve comprar milho na safrinha, que é o melhor momento de preço, né? Mas os 70 milhões que eu mencionei, que é o nosso capital de giro marginal em relação, é mais do que suficiente para tá fazendo isso. Eu compro na safrinha, estamos falando de, o que eu vou comprar de milho, salvo engano, dá alguma coisa próxima a 240 milhões de reais, né? E vendo etanol durante toda a safra. Então, não é alguma coisa muito relevante. Quando você olhar ano contra ano, março e março, você deve ter só na margem um capital de giro aplicado de 60 milhões de reais. Mas durante a safra, né, a exemplo do que é a produção de açúcar e etanol normalmente, você tem um pico de capital de giro empregado, depois isso volta, né? Pra você ter uma ideia, no ano passado, se não me engano, o Grupo São Martinho investiu o equivalente a 500 milhões de reais em capital de giro, né? Aí você tem uma combinação de carrego de açúcar, carrego de etanol, etc., né? Então, esse capital de giro no business em si é natural, né? E no milho não vai ser diferente. A gente deve estar comprando mesmo na safrinha, tá? Mas ele, ano contra ano, ele volta integralmente, tá? Tá ótimo, Vicchiato. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cunha, do Citibank. Senhora Fernanda, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigada por pegar minhas perguntas. Felipe, eu tenho um follow-up também da pergunta sobre esse projeto de produção de etanol vindo do milho. Essa TIR que você passou de 20%, você, por acaso, já está fazendo alguma estimativa com o RenovaBio? Até onde eu entendo, até me corrija aqui, se puder esclarecer isso melhor, acaba que a produção de etanol vinda do milho, ela tem uma emissão de CO2 um pouco maior que da cana-de-açúcar. Então, eventualmente, esse crédito que você vai receber é um pouco menor do que você teria na produção de etanol da cana-de-açúcar. E aí também, se você puder falar como é que ficaria na visão de vocês, caso essa TIR de 20% não tenha o RenovaBio, como que ficaria se a gente, enfim, colocasse aí algum tipo de crédito vinda desse programa do governo? Oi, Fernanda, boa tarde. Na verdade, nesse número de retorno não tem um RenovaBio, a gente não colocou na conta, para ter um projeto conservador, porque é muito difícil hoje você mensurar exatamente qual que vai ser o resultado em reais por litro de etanol vendido. E o segundo, assim, o etanol de milho produzido no Brasil, ele tem um CBIO mais ou menos equivalente ao etanol de milho, ao etanol de cana produzido no Brasil. Por conta, basicamente, quando você compara um com o outro, o etanol de cana-de-açúcar, o volume de diesel gasto na colheita é bastante relevante, né? Então, e aí meio que compensa, e o CBIO é mais ou menos igual. Eu diria até que o CBIO do etanol de milho é até um pouquinho maior do que o etanol de cana, né? Agora, quando você olha um etanol importado de milho dos Estados Unidos para o Brasil, aí é diferente, porque você tem o frete marítimo, que tem gasto gasta diesel, né? Você tem gasto de combustível no transporte, e aí sim, esse CBIO do etanol de milho importado, ele é um CBIO menor do que o etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil. Ficou muito claro, Felipe. E se você me permite, eu tenho mais duas outras perguntas, tá? A primeira se você puder comentar um pouquinho, até, desculpa se eu tiver comentário que caiu as ligações, mas como é que foi a estratégia de venda de vocês de etanol? E como que, enfim, comparando com as suas pares, assim, eu vejo que tri contra tri, elas conseguiram preço de etanol mais alto, enquanto o de vocês caiu. Que eu atribuo isso parte talvez do timing que elas venderam, né, o etanol, e parte também de uma política de hedge no etanol, ainda que seja pequena. Então, se você puder discorrer disso e também falar se existe algum tipo de estudo para fazer o etanol, o hedge no etanol. E a terceira pergunta é a respeito do pleito de reembolso, se é que eu posso chamar assim, do imposto de renda e do PIS/COFINS em cima do recebível da Copersucar. Se você puder dar quando que vocês entraram, acho que foi nessa semana que vocês entraram com essa petição, mas se você também puder dar algum tipo de milestone, quais são os próximos passos e qual seria o timing para uma resolução final com relação a isso. Obrigada. Oi, Fernanda, vamos lá. A questão de vendas de etanol, né, de preço médio, a Raízen ela teve uma performance no último trimestre de preço de etanol bastante boa, principalmente porque eles fizeram hedge do petróleo quando o petróleo estava em $80 por barril, né? No terceiro tri, eles fizeram hedge e todo esse hedge caiu no MTM, no preço médio dele do etanol. A São Martinho, né, não fez hedge com base no petróleo, uma decisão nossa. Então, na comparação, você tem esse prejuízo porque a Raízen fez um hedge muito bem sucedido, né? Dado que o petróleo saiu de $80 para $50 em 3 meses, né? Agora, quando a gente olha individualmente como a gente performou as vendas de etanol durante a safra vis-à-vis a Exalc, né? Eu tenho
para te dar alguns números, tá? No quarto TRI, o etanol hidratado vendido em São Paulo, a gente conseguiu uma performance 3,9% acima da Exalc, né? Assumindo que nós tínhamos volume grande para estar vendendo, eu entendo que isso é uma performance bastante boa, porque a São Martinho tem como despachar, né, nas usinas dela um volume de etanol muito alto, né? Então a gente acabou se beneficiando durante as semanas, despacha muito rápido enquanto o preço estava caindo. 4% acima da Exalc é importante. E a gente se baliza, né, internamente aqui para a apuração da área comercial do ponto de vista de o quão boa performance foi em cima de Exalc, tá? Então no quarto TRI foi 3,9% acima nas vendas de hidratado São Paulo. Terceiro TRI 2,7% acima. Segundo TRI, que foi o TRI onde teve a greve dos caminhoneiros e o preço do etanol subiu bastante, a gente conseguiu quase 12% acima da Exalc. E no primeiro TRI 5,4% acima. De modo que no ano, quando olha o combinado do ano de hidratado São Paulo, a gente está falando de alguma coisa 6,4% acima da Exalc. Então isso aqui mais do que pagou aí o carregamento. Então não se pede que o PAR 1 ou o PAR 2 foi com preço no quarto trimestre um pouco maior que a São Martinho, dado o RED, e obviamente a Raízen tem a grande vantagem de ter de ter a inteligência da distribuição de combustíveis, né, que ajuda também do ponto de vista de performance semanal, né, é importante a gente reconhecer isso. Eu entendo que as nossas vendas, o tamanho que estava o carrego foi acima de Exalc, mais do que pagou o custo de carregamento, uma vez que eu tenho um custo de funding bastante barato. Quando a gente vai para o etanol de Goiás, né, aí não foi, a situação foi um pouco mais apertada do ponto de vista o quanto acima da Exalc de Goiás eu consigo fazer. Na média do ano, eu fiz 1,3% acima. Então, o mercado um pouco diferente lá, não teve tanto spread como o de São Paulo, mas ainda assim foi acima da Exalc. Então, assim, a gente esperava realmente que o preço fosse maior, né, dado o tamanho da demanda que estava vindo do consumidor, né? Mas infelizmente o que aconteceu é que muitas outras empresas que têm como característica produzir açúcar, né, migraram para etanol e teve um volume muito grande de etanol para entre safra. Aí acabou que o preço não subiu tanto. Mas do ponto de vista, olhando a média do mercado, a São Martinho ficou acima de Exalc sem dúvida nenhuma. Eu posso depois dividir com vocês essas contas no detalhe, porque tem a questão de impostos para lá e para cá, e vocês podem conferir esses números se você quiser, tá? A segunda pergunta em relação ao PIS/COFINS e ICS do IAA, a São Martinho tem o depósito judicial do ICS do IAA realizado no mês de abril, se não me engano, abril ou maio. Assim que a gente recebeu o recurso da Copersucar, a gente ajuizou a causa dentro de uma tese de dano emergente. Então, no meu balanço, a gente vai ter lá uma conta de depósito judicial desse recurso. O depósito judicial é corrigido por Selic. A gente entende que vai discutir essa causa nos próximos anos. E o advogado, o patrono da causa, é o mesmo patrono da causa que venceu aí o IAA, que é o Dias de Souza. Então, a São Martinho tem a ICS e a Copersucar tem o PIS/COFINS. A Copersucar recolhe, eu recebi o bruto recurso, recolhe o PIS/COFINS, encaminha o dinheiro para as cooperadas. A São Martinho, como ex-cooperada, pegou o recurso antes, após o PIS/COFINS, recolheu o IRCS, depositou em juízo e ajuizou a causa para tentar discutir dano emergente nessa causa. Ok? Obrigada, Zé. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, da UBS. Sr. Gabriel, pode prosseguir. Felipe, obrigado pela pergunta. Eu tenho 3 perguntas rápidas. A primeira é em relação à certificação do RenovaBio. O programa agora começa em 2020, teoricamente, e a gente já viu algumas movimentações em relação
algumas usinas buscando certificação, e se eu não me engano vocês já começaram o processo na Boa Vista. Vocês têm algum update em relação a isso? E se vocês pudessem também passar algum view em relação ao programa, se realmente vocês acham viável que ele comece agora em 2020 ou se realmente isso vai ser postergado. Segundo ponto, em relação à venda de etanol, só voltando um pouco a esse assunto, eu acho que algumas pessoas eram de alguma forma um pouco céticas em relação a essa iniciativa do governo, e tem agora, está na agenda do CNPE, o ANP vai fazer esse estudo. Então eu queria saber de vocês, assim, acho que mais uma vez, em relação até impacto, agora nem em relação ao impacto positivo para São Martinho, que eu acho que não é o caso de vocês quererem vender etanol diretamente para os postos de gasolina, mas em relação ao impacto negativo que poderia ter para São Martinho. E terceiro ponto, bem rápido, se você pudesse falar sobre o montante do controverso em relação aos recebíveis da Copersucar, se tivesse algum update, seria também bastante útil. Obrigado. Oi, boa tarde. Vou começar pela segunda pergunta, que é relativa à certificação das usinas da São Martinho para o CBio. A gente já iniciou a certificação, provavelmente a primeira usina vai ser a usina Iracema. A gente espera ter a certificação de todas as unidades até o final do ano. A gente espera que a nossa certificação de CBio seja um pouco acima da média de mercado, dado a qualidade dos ativos e, enfim, o processo todo que a companhia faz do ponto de vista de sequestrar o carbono, né? E a gente está bastante tranquilo em relação ao cronograma. A semana passada teve um evento do Ethanol Summit com diversas autoridades do Brasil, e todo mundo reforçou que o cronograma do CBio está on track, e no começo de 2020 o programa começa a todo vapor, sem nenhum delay. A bola agora está no campo das unidades, das usinas, para estar fazendo a certificação até o final desse ano, para conseguir ofertar uma quantidade de CBios razoável para o início das operações. Tá? A primeira pergunta, a segunda pergunta de venda direta, que eu posso dizer o seguinte: a São Martinho não é contra a venda direta, acho que a gente entende as justificativas do governo, só que a gente acha difícil a gente se beneficiar dessa venda direta, né, e não é muito nossa praia ir para a venda direta. Provavelmente a maioria, o maior volume da produção vai continuar sendo vendida via distribuição via distribuidoras, né. O que a gente é contra, né, junto com a Única, é a monofasia, né, porque colocar todos os impostos da cadeia no produtor, a gente entende que não faz sentido, e a Única está discutindo junto ao governo, debatendo esse assunto. A gente espera ter de continuar aí tendo a diferença de PIS/COFINS recolhe uma parte no produtor, outra parte na distribuidora e assim por diante, tá? Então o debate hoje está muito mais em cima da monofasia e menos em relação de ser a favor ou contra a venda direta, tá? E aí, em relação ao controverso, eu não tenho nenhum update para te passar ainda. Assim que a gente tiver alguma coisa, a gente divulga para o mercado imediatamente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais. Obrigado a todos pela participação no call. Esse ano foi um ano bastante complexo do ponto de vista de produtividade do canavial da São Martinho. A seca foi bastante severa e o canavial já veio impactado por um ano de seca que foi o ano anterior, né? E a gente, felizmente, durante o verão, início de abril desse ano, as chuvas voltaram, que propiciou a gente colocasse um guidance um pouco maior, mas ainda longe do que a gente consegue alcançar. Primeiro trimestre a gente deve estar reportando aí meados de dia 15 de agosto, e a gente volta a falar. Qualquer dúvida nesse inteirinho, estamos à disposição aqui, eu e a equipe de RI. Obrigado a todos, boa tarde.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.